E quando a gente fala em gestão, é bastante importante vocês fazerem a mensuração desses dados, então, medir a campo. Então, a gente vai visualizar lá, por exemplo, quando a gente começar a falar sobre CRIA, a gente vai abordar com vocês o que vocês vão precisar medir a campo, vão monitorar esses dados e vão gerenciar tudo isso, todas essas informações para uma tomada de decisão. Então, é muito fundamental você medir uma informação. Então, o que é medir? É coletar. Fui lá e medi o ganho de peso dos meus animais. Eu medi o quanto foi consumido durante 7 dias de suplementação. Eu medi quantos animais passaram, por exemplo, no curral e que receberam vacinação, por exemplo, de aftosa, de raiva, de clostridiose. Eu fiz a medição dessas informações. Aí, eu lancei essas informações em uma planilha, em um software, e eu começo a monitorar essas informações. Isso o que é fundamental e que é o princípio básico de toda a gestão. Esse é o princípio básico, tá? Medir, monitorar e gerenciar. E por que a gente precisa se preocupar com os números, né? E indicadores que a gente vai falar um pouquinho daqui para frente. Porque é ele que garante a sobrevivência do negócio. Então, por exemplo, se você faz o gerenciamento, né, da fazenda livre, aberto, sem você saber o que está acontecendo com o consumo dos animais, sem saber, por exemplo, o custo que está tendo para produzir uma arroba dentro da fazenda, você corre risco de não sobreviver dentro do negócio. Por quê? Porque se o seu custo de produção ele está ultrapassando o seu preço de venda, você não vai ter lucro, você vai ter prejuízo. E aí você vai muitas vezes saber disso lá no final, quando você vender os animais e a conta não fechar. Então, por isso que é importante se preocupar com os números, porque é ele que vai garantir a sobrevivência do seu negócio, né? Quando a gente também faz o gerenciamento de dados dentro da fazenda, é para você conseguir identificar pontos de melhoria de forma precoce. Então, por exemplo, na TIP, fez lá o lançamento do trato, lançou isso numa planilha, consequentemente já traz para o sistema. E aí você sabe quantos animais que tem lá no lote, você sabe o quanto foi fornecido. E aí você vai falar, opa, teve alguma coisa aqui, tem algum erro aqui. Ou os animais consumiram acima do comum. E aí você começa a identificar que se foi algum erro de lançamento, você começa a identificar se aconteceu alguma coisa no dia anterior, para os animais, às vezes, ter extrapolado um pouco o consumo, estourado o consumo, ou pode ter acontecido o inverso. Às vezes, o consumo não foi atingido conforme o planejamento. Tem que entender, será que a batida foi feita errada? Será que foi colocado, por exemplo, um pouco mais de sal que está inibindo o consumo desses animais? Então, você começa a identificar o que você precisa melhorar dentro da fazenda de forma precoce, né? Porque a gente costuma falar que depois que o animal foi abatido, você não consegue fazer mais nada, você não consegue atuar. A única coisa que você vai fazer é fechar a conta e entender se você teve lucro ou prejuízo. Também é bastante importante, né, fazer o gerenciamento, porque o planejamento das atividades, ela precisam ser executadas de forma correta, né? Então, para que o planejamento da atividade ela tenha uma possibilidade de dar certo, é importante você fazer o gerenciamento dessas informações. Outra coisa também, por que é importante se preocupar com os números, é para que evite, né, iniciar projetos que mostrem viáveis. Mas a gente tem algumas ferramentas hoje que conseguem mostrar se dentro desse investimento que você vai estar fazendo, se ele é viável ou não, se ele vai te dar retorno financeiro ou não. Por quê? Porque hoje você implantar um sistema de TIP, você implantar um sistema de terminação, seja em confinamento, é muito caro. Ele tem um valor muito agregado. E aí imagina, você muitas vezes implantar um sistema de terminação e no final te dar um prejuízo. Então, assim, por isso que as informações, né, o medir, monitorar e gerenciar, ele é importante porque ele te dá uma visão macro e micro dentro do seu sistema de produção, né? E além disso, né, muitas vezes
a gente costuma, às vezes, trabalhar ali na fazenda, muitas vezes focado em situações recorrentes, né? E às vezes a gente dedica muita energia para situações que são muito recorrentes. E às vezes a gente esquece de atividades que são muito importantes, mas que não têm uma recorrência tão grande dentro da fazenda, não são executadas com muita frequência. E aí, quando a gente mede, né, monitora e gerencia essas informações, a gente começa a entender se a gente vai estar gastando energia com coisas que realmente trazem resultado para a fazenda, ou se às vezes a gente não está gastando energia com coisas que não trazem resultado para dentro da fazenda, né? E é muito importante visualizar isso. Então, por isso que a gente precisa se preocupar com os números, porque é através deles que a gente garante a sobrevivência do negócio, a gente consegue identificar o que a gente precisa melhorar, a gente consegue fazer um planejamento da atividade e fazer com que ele execute de forma correta e tenha sucesso no final. A gente também evita com que projetos sejam tocados de forma financeiramente, de forma inviável, e a gente foca e dedica energia e esforço no que realmente dá certo dentro do nosso projeto. Por isso que a gente realmente precisa se preocupar com os números. E aí, entrando um pouquinho aqui, né, dentro do que é controladoria, dentro do que é gestão, a gente precisa integrar as informações, né? Então, a gente tem aqui diferentes visões de indicadores. Então, lembra que eu falei para vocês que nós temos indicadores produtivos e indicadores financeiros? Então, quando eu olho um dado, uma informação, eu posso extrair dois lados, um produtivo e um financeiro. Então, por exemplo, quando eu peso o boi lá no curral, eu recebi animais na minha fazenda, eu pesei animais. O que eu tenho dentro do âmbito produtivo? Eu tenho o peso de entrada desses animais. Ah, vão ser garrotes? Então, eu vou ter ali o peso de entrada desses animais. 210, 220 quilos, 230 quilos. Então, eu tenho o peso de entrada. É o meu dado produtivo dentro da fazenda. Só que quando eu pego esse peso de entrada e transformo ele em uma informação financeira, o que eu tenho? O estoque de animais dentro da fazenda em arrobas. E, consequentemente, eu sei que esses animais foi pagado X reais para adquirir esses animais. Então, financeiramente, eu sei que eu tenho lá 13 arrobas, né, de estoque, e eu paguei 200 e poucos reais em cada arroba. Então, financeiramente, eu sei o quanto eu tenho de estoque em reais dentro da minha fazenda. Então, às vezes, a mesma informação, ela me leva a duas visões diferentes para o sistema de produção. Um produtivo, que é o peso de entrada, e um financeiro. E aí eu começo a traçar caminhos diferentes. Por exemplo, quando eu tenho um animal chegando na fazenda, eu tenho o peso de entrada. O que eu faço com esse peso de entrada? Eu uso a informação do peso de entrada, por exemplo, para a formação de lotes dentro da fazenda, porque eu vou padronizar o meu lote, eu quero com que os meus animais tenham peso muito parecidos. O peso de entrada desses animais é que vai me dar noção, né, do quanto eu tenho de quilos dentro daquele lote, e aí eu consigo trabalhar, por exemplo, o manejo do pasto utilizando o peso de entrada. O peso de entrada, ele me dá base para eu fazer uma estratégia de nutrição desses animais dentro da fazenda. Ah, eu tenho animais aqui que entraram aqui com 220, 240 quilos. Ah, eu vou partir para uma estratégia inicial aqui de uma suplementação de seca de baixo consumo. Ah, esses animais vão consumir 1 grama de suplemento por cada quilo de peso vivo. Então, eu sei que o vaqueiro sabe que naquele dia ele vai precisar fornecer, sei lá, 7 sacos, por exemplo, de proteinado lá, porque ele tem, sei lá, 100 animais naquele lote que pesam 240 quilos. Vocês estão conseguindo entender o quanto uma informação que a gente coletou, que é o peso de entrada, ela começa a me dar caminhos de gestão dentro da fazenda? Então, é isso que é muito importante vocês entenderem. O peso de entrada, ele não é só o peso de entrada. Ele me leva a caminhos diferentes
dentro da fazenda. Aqui também a gente pode levar em consideração, por exemplo, eu comprei o boi, então eu tenho o custo de compra desse animal, eu adquiri ele me custou um valor X, aí eu paguei comissão de compra e eu paguei mais o frete. Então, essas informações me levam a entender quanto que custou essa minha compra. Então, financeiramente, eu sei o quanto que me custou aquele animal, né? Se eu faço identificação individual, por exemplo, se eu não faço identificação, eu vou trabalhar por lote. Que nutrição que eu vou fazer? Qual que é a minha sanidade? Então, eu tenho o meu lado produtivo. Só que quando isso cai para um financeiro, eu preciso saber, por exemplo, quanto que está sendo o custo da minha dieta por dia? Qual que é o meu custo de sanidade quando eu passo os animais no curral? É importante você saber, hoje no nosso manejo sanitário aqui, foi usada a vacina, por exemplo, de raiva, foi usado clostridiose e foi feito aftose. Então, todos os animais receberam essas vacinas. Consequentemente, vocês sabem que foi feito um protocolo que custou X reais. Então, você já embute isso no custo de produção do seu animal. E, consequentemente, lá no final, o somatório de nutrição, o somatório de sanidade, o somatório do quanto que esse animal custou, o somatório dos custos fixos da fazenda, mão de obra, tudo isso entra e forma o custo de produção desse animal. E aí, lá no final, você vai saber, para eu produzir uma arroba, eu tive aqui um custo de R$ 200, por exemplo. E a gente está com um preço de venda aqui de 210. Então, o que eu ganhei? Eu ganhei R$ 10 por arroba produzida. Então, isso começa a te dar base, primeiro, para você identificar se você pode reduzir custos dentro da fazenda, se você não consegue, às vezes, melhorar o ganho de peso dos seus animais, consequentemente, colocar mais peso, diminuir o tempo de abate desses animais, conseguir fazer um giro maior. Então, isso começa a te dar base para a tomada de decisão dentro da fazenda. Então, uma das coisas que é importante vocês já começarem a visualizar que toda informação, todo dado coletado, ele vai te gerar uma informação. Então, assim, quando o animal for pesado lá no curral, não vejam só como um peso de entrada, mas comecem a ver que o peso de entrada desse animal, ele vai te dar base para você fazer manejo de pasto, para você fazer uma estratégia de nutrição desses animais, para você saber, por exemplo, quanto de vacina você vai ter que comprar, quanto de vermífugo você vai ter que comprar, para você entender como que você vai gerenciar a equipe da fazenda para estar fazendo o manejo pela quantidade de animais que você tem dentro da fazenda. Então, uma informação, ela te leva a monitorar várias outras informações e te leva a uma melhor tomada de decisão.